Graças e paz, irmãos. Mais uma noite nós estamos aqui para, junto com os irmãos, prestarmos um culto de louvor, de adoração ao nosso Deus. Eu gostaria de inicialmente ler um texto em Hebreus, no capítulo 11, o verso 1, que diz o seguinte: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Dito isso, inicialmente, nesse versículo, o autor dessa carta, ele começa a citar aqui uma nuvem de testemunhas, Ele diz no verso 2, pois pela fé antigos obtiveram bom testemunho, e daí por diante vai relatando a vida de alguns heróis bíblicos, heróis da fé, que obtiveram a promessa, que foram vitoriosos. Isso deve nos estimular, isso deve nos levar a mantermos a nossa fé viva, atuante, uma fé que realmente nos aproxime do Senhor. Vamos orar? Deus querido, obrigado, porque o Senhor mesmo é o autor e consumador da fé. Pai, que o Espírito Santo do Senhor possa, Deus, a cada dia, ministrar a nossa mente, ministrar ao nosso coração, ó Deus, para que nós possamos viver de acordo com a Tua santa e bendita palavra. Que nesta noite, ó Deus amado, ao meditarmos nessa palavra bendita, que os nossos corações possam ser aquecidos, que nós possamos ser encorajados, ó Deus, a viver de forma mais próxima do Senhor através da fé, mediante a ministração do Espírito Santo do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Graça e paz, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar e exaltar o nome dele com o hino 140, do nosso Salmos e Hinos, que é o Bondoso Amigo. Quão bondoso amigo é Cristo, revelou no seu amor e nos manda que levemos a seus pés a nossa dor. Falta o coração dorido, paz, consolação. É porque não confiamos muito a Ele em oração. Andas triste e carregado de pesares e temor. Próximo hino dos Salmos e Hinos é o 379. Conta as muitas bênçãos. Temos muitas bênçãos para contar. Nós muitas vezes nem notamos, mas o
Senhor tem nos dado muitas bênçãos a cada dia. Se da vida as vacas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos dize quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas tristes Deus lhe dar? É pesada a cruz que tens de suportar. Contas muitas bênçãos, logo exultarás, e fortalecidos dias passarás. Outra bênção. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tem. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quando Deus já fez. Esse cântico é do cancioneiro de número 220 e ele chama Andam Procurando a Razão de Viver. E nesse mesmo cântico diz que só Jesus pode dar a razão de viver. Andam procurando a razão de viver, nesse mundo mal querem paz receber, fazem seus caminhos pensando em achar algo que pra vida valor possa dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver, gozo, paz e amor. Só Jesus pode dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver, gozo, paz e amor. Só Jesus pode dar, e assim você será bem feliz com Jesus. Como todo mundo eu também procurei, e agora digo que a paz encontrei. Isso me salvou e eu quero falar de uma nova vida Ele pode te dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver, gozo, paz e amor. Só Jesus pode dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver, gozo, paz e amor. Só Jesus pode dar, e
cântico é os que confiam no Senhor. Eles são como os montes de Sião, que não se abalam, mas que permanecem para sempre. Maior do que o nosso Deus. Não há Deus melhor do que o nosso Deus. Não há Deus tão grande como o nosso Deus. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Tudo
seja o teu santo nome, ó Deus. Nós te agradecemos por poder, ó Pai, cantar e louvar hinos de exaltação, hinos, ó Pai, de louvor a Ti, ó Deus. E agradecemos por mais um dia termos vida e o Senhor ter nos sustentado com Tua graça. Que o Senhor possa continuar falando conosco através da Tua palavra, ó Deus. E que sejamos amoldados à imagem de Cristo Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, o texto que nós vamos meditar nessa noite se encontra em Marcos, no capítulo 7, do verso 24 ao verso 30. Aqui é uma história fantástica, né? Numa demonstração de uma mulher, né? Que nos parece não fazia parte dos arraiais, vamos assim dizer, evangélicos. Diz assim a palavra de Deus: levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e de Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio, prostrou-se-lhe aos pés. Essa mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa dessa palavra, podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sob a cama, pois o demônio a deixara. Em Lucas 18, verso 8, Jesus ele faz uma pergunta, no meu entender, uma pergunta intrigante, uma pergunta que nos faz pensar, que nos faz analisar a época em que estamos vivendo. Ele diz o seguinte: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Que resposta você daria a essa pergunta? Como você vê essa questão? Você acha que a qualidade da fé que hoje é exercida, a qualidade da fé que hoje é vivida, ela realmente agrada ao Senhor? Onde? Em quem Jesus pode hoje encontrar fé? Jesus está procurando fé em mim e em você. Talvez você possa pensar: eu tenho sido fiel em tudo em relação ao Senhor. Tenho sido assíduo aos cultos, tenho sido assíduo à escola dominical, aos cultos de oração, tenho lido a Bíblia regularmente, sou dizimista fiel, tenho orado com constância. Sabe, amados, eu quero dizer aos irmãos que tudo isso é muito bom, é correto, mas é crucial que esteja alicerçado na fé, senão serão apenas atos religiosos. Interessante é esclarecer que a fé produz atos religiosos, sim, senão ela estará morta. Mas apenas atos religiosos não podem significar o exercício da fé. Que fé então é essa que Jesus está procurando? Vejamos. Primeiro, a fé que Jesus procura nem sempre está nas igrejas. Não está no meio do povo que se diz evangélico. Não está no meio dos crentes. Em muitas ocasiões, Jesus procurava fé no meio do seu povo, mas raramente encontrava. E às vezes era surpreendido pela fé de pessoas fora de Israel, como essa mulher sírio-fenícia. Em outra ocasião, narrada em Mateus 8, no versos de 5 a 13, ele encontra fé num centurião romano. E desse centurião ele faz um destaque. Ele diz o seguinte: em verdade vos afirmo,
que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Verso 10. Então, amados, nós corremos o perigo de nos acostumarmos com o sagrado, tornando algo rotineiro em nossas vidas, ao ponto de perdermos a sensibilidade à fé. Essa sensibilidade, ela precisa ser aguçada pelo Espírito Santo. Ele requer uma atitude consciente de que precisamos nos encher dia após dia do Espírito Santo. Isso é pelo lado positivo. Mas há também o lado negativo. E é pelo lado negativo é que nós nos abstenhamos de apagar o Espírito, de entristecer o Espírito. Jesus está procurando fé que atua, fé que exercita. Jesus não está preocupado com religiosidade. Então precisamos analisar o nosso coração para percebermos se a religiosidade que nós estamos vivendo, se os atos religiosos que nós estamos praticando realmente estão alicerçados na fé. Precisamos então ser cuidadosos quanto a isso e examinar com muita seriedade o nosso coração. Em segundo lugar, a fé que Jesus procura, ela foi encontrada em pessoas que ousaram buscá-lo desesperadamente. Se você voltar aqui ao verso 24 e ao verso 25, ou seja, parte do verso 24 e o verso 25, a gente vai descobrir isso. Olha o que diz aqui esses versos. Levantando-se, partiu dali para a terra de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se. Porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. O texto aqui diz que Jesus não pôde ocultar-se. É interessante. É claro que isso é uma expressão antropomórfica, que é atribuir ao divino atitudes humanas. Mas usando de metáfora, nós podemos dizer que ele realmente não pôde. Pois ele não resiste a um coração quebrantado, a um coração que o busca com sinceridade, com intensidade. O salmista, no Salmo 51, no verso 17, faz a seguinte afirmativa: um coração quebrantado, não o desprezarás, ó Deus. Então, quando nós buscamos a Deus dessa forma, com o coração quebrantado, com o coração contrito, nós o encontramos. Quando o nosso desejo por Deus começa a nos impulsionar, nós estaremos nos aproximando da fé genuína, da fé que Jesus procura. Quando nós não pudermos viver sem uma busca diária, intensa por Deus, nossa fé está passando apenas de impulso para uma fé viva, para uma fé que vai se tornar atuante, que vai fazer parte do nosso dia a dia, que vai fazer parte do nosso comportamento, que vai nos orientar em todos os momentos da nossa vida. Eu quero fazer uma pergunta. Até onde você já caminhou? Você já chegou a esse nível de fé? A fé atuante? A fé que domina a sua vida? A fé que é base para todos os seus comportamentos, para todas as suas atitudes, para todas as suas decisões? Qual foi a última vez que você buscou o Senhor dessa maneira, intensamente? Qual foi a última vez que o Senhor não pôde ocultar-se de você? Amados, a Bíblia ela nos mostra muito claramente que Deus vai se deixar encontrar quando nós o buscarmos de todo o nosso coração. Não quando nós o buscamos por interesse, não quando buscamos apenas para resolver os nossos problemas, mas quando o nosso ser percebe que nós precisamos dele, quer as coisas estejam boas, quer as coisas estejam
ruins. A busca por Deus, amado, ela deve superar todas essas coisas. Ela não pode ser uma busca seletiva. Nós precisamos buscá-lo entendendo que Ele é Deus, que Ele é o Senhor, que Ele é o Criador, que Ele é o Salvador das nossas vidas. E em terceiro lugar, a fé que Jesus procura resiste às provas. Versos 27 e versos 28. Diz assim: mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Amados, Jesus, ele provocou aquela mulher. Ele aqui estava usando uma linguagem aparentemente agressiva, uma linguagem aparentemente de desprezo. Parecia então haver ali desprezo nas palavras de Jesus. Mas mesmo assim, essa mulher não reclama. Ela não tem autocomiseração. Ela não pensa: eu não vou me humilhar a esse ponto. Mas insistentemente ela afirma a sua dependência total. Ela sabia que se saísse dali sem solução, não haveria mais solução para ela e para sua filha. A fé que Jesus procura compreende que depende dele até para respirar. É uma fé que resiste até a morte, sem olhar para as possibilidades, sem olhar para as circunstâncias atuais. Simplesmente se entrega àquele que tudo pode. Essa mulher, ela não tem uma fé florzinha de Jesus, que murcha por qualquer coisa, que desiste, que se revolta, que se apoia nos sentimentos humanos. Não. A fé dela é firme. Ela sabe que ela é ninguém. Ela sabe que nada representa. Ela sabe que nada ela merece. Mas mesmo assim insiste diante de Jesus, porque vê nele, né, aquele que pode mudar a sua vida. Vê nele aquele que pode dar consolo, aquele que pode trazer cura, aquele que pode trazer libertação. Essa mulher, ela é ousada. Ela argumenta em humilhação, como fez aquela mulher, e por isso ela recebeu a libertação de sua filha. Ela sabe que não há outra fonte. Ela sabe que não haverá paliativos. Ela sabe que não há outra solução. Por isso ela não desiste, apesar da aparente rejeição por parte de Jesus. Ela se despiu do seu ego, do seu orgulho, da sua autossuficiência por reconhecer quem era o Senhor Jesus e que dependia totalmente dele. Eu quero fazer um pequeno intervalo, uma pausa, melhor dizendo, para te fazer uma pergunta. Você tem clara consciência de quem é Jesus? Pastor, você está brincando comigo? Não, não estou não. Eu vou repetir. Você tem clara consciência de quem é Jesus? Você reconhece, sem sombra de dúvida, de que Ele é o Deus encarnado? Você reconhece que fora dele não há salvação, que fora dele não há esperança, que fora dele não há cura, que fora dele não há libertação, que fora dele não há vida eterna, que fora dele não há vida de espécie alguma? Você depende totalmente de Jesus? Jesus pode encontrar esse tipo de fé em você? Pois é esse tipo de fé que Ele está procurando. Uma fé que se entrega, uma fé que confia irrestritamente, uma fé que não olha para as circunstâncias, não olha para as possibilidades, mas permanece firme aos pés do Senhor. E em quarto lugar, a fé que Jesus procura é a fé revestida de humildade. Verso 29. Então lhe disse: por causa desta palavra podes ir, o demônio já saiu de sua filha. Essa mulher, amados, ela não se achava merecedora de nada.
vindo do Senhor, ela se contentaria até com migalhas. É verdade que Deus pode nos dar muito mais do que pedimos ou pensamos, a palavra nos ensina isso. Mas nós não podemos fazer dessa verdade motivo de arrogância, porque Ele faz tudo isso e muito mais, de acordo com a sua boa, perfeita e agradável vontade. Jesus, Ele não disse à mulher, por causa do meu poder, você pode ir, que a sua filha está liberta. Ele não disse por causa da tua ousadia. Ele não disse por causa da tua persistência. Ele não disse porque você merece. Mas Ele disse, por causa desta palavra, pode dizer, o demônio já saiu da tua filha. O que havia nas palavras daquela mulher que tocou tanto Jesus? Havia confiança que o Senhor é um Deus que faz sobejar, que tem muito mais para dar do que nós possamos imaginar. Era uma fé que reconhecia o amor de Deus, reconhecia que Ele faria ali o melhor, reconhecia a sua providência, reconhecia a sua bondade e a sua autoridade sobre tudo. E é esse tipo de fé, amados, que alcança o coração de Deus. Eu quero concluir dizendo o seguinte: Jesus ainda hoje procura esse tipo de fé. Encontrará Ele em você e em mim esse tipo de fé? Será que nos acostumamos consagrado ao ponto de exercitarmos a religiosidade, sem que esta esteja revestida e alicerçada por uma fé pessoal no Senhor e Salvador? Você tem se prostrado, se quebrantado diante de Deus ao ponto dele não poder ocultar-se de você? O que acontece quando Deus diz não a você? Sua fé resiste aos nãos de Deus? Ou você questiona o Senhor? Senhor, é isso que eu estou precisando no momento. O Senhor quer me dar o quê? É isso que eu estou precisando. Amados, Jesus quer agir ao meu favor, quer agir ao seu favor. Ele pode fazer isso. Com certeza, por causa da graça e misericórdia dele, por causa do grande amor, ele fará. Mas você precisa crer. Você precisa, de fato, deixar o Senhor agir da forma dele. Ele sempre faz o melhor por nós, apesar de muitas vezes não compreendermos o que Ele está fazendo. Ele jamais vai te ignorar e com certeza suprirá todas as suas necessidades. Mas eu quero te lembrar também de uma coisa. Lembre-se, tudo é possível ao que crê. Cabe, então, a você crer, fazer exercício da fé. Essa fé que Ele mesmo é o autor, que Ele mesmo é o consumador e que Ele mesmo te deu. Que essa palavra, amados irmãos, ela possa encontrar na sua mente, no seu coração um lugar, que ela possa, amados irmãos, ser usada pelo Espírito Santo do Senhor para te conduzir a uma maior proximidade com Ele mesmo, para que a sua fé possa ser uma fé viva, uma fé que age, uma fé que transforma em ação os princípios da palavra de Deus implantados em você através de Jesus Cristo. Amém? Dor e desilusões que te fazem pensar a vida desabou. Não vá deixar que
que estas situações venham te maltratar, machucar teu coração.